Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudamos a todos que nos ouvem neste momento, acompanhando as nossas lições da Escola Bíblica Dominical. O livro que nós estamos estudando é os dos Salmos, sendo que nós já estamos na lição número 5, quando agora consideramos os Salmos de Louvor. Se temos os Salmos de Louvor, nós vamos estar considerando como leitura bíblica o Salmo 150 nos seus primeiros versos, ou os versos de 1 até 6. E tendo como proposta de texto áudio para a nossa lição, de número 5, o verso 1 e 2 do Salmo 117, e que diz para nós: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. E assim, apresentando a nossa lição, temos o sumário desta lição número 5, assim conforme o padrão que temos adotado nas nossas lições de contínuo, sim, uma introdução, depois uma conclusão e, como desenvolvimento, 3 subtítulos, que são eles aqui nesta lição de número 5, o chamado para louvar a Deus, e, segundo subtítulo, Deus deve ser louvado pelo que Ele é e pelo que Ele faz, e o terceiro subtítulo, louvor que inspira confiança. Isso colocado, já vamos para um texto que deixamos em tela, para que todos possam estar assim nos acompanhando. Dentro de uma forma que apresentamos, porque muitos podem apresentar formas diferentes, sim, na hora de classificarem os salmos, nós temos colocado algumas já classificações anteriores e, nesse momento, como salmos de louvor, nós estaremos apresentando os salmos de 111 a 118 e os 146 a 150. Dentro deste texto, podemos estar lendo e juntos acompanhando para entendimento uma das maiores e mais características, categorias de todo o livro dos Salmos, são os salmos de louvor, também chamados de salmos de aleluia. Do hebraico, aleluia significa louvai ao Senhor. Como o nome indica, esses salmos são um chamado a louvar ao Senhor pela sua grandeza, majestade e glória manifestas em suas obras e que ele realiza em favor daqueles que o temem, do seu povo eleito. Especialmente 2 grupos de salmos, conforme já anunciamos, os 111 a 118 e os 146 ao 150. Apresentam características semelhantes que permitem classificá-los como salmos de louvor. Embora o convite
a louvar a Deus seja presente em quase todos os capítulos deste livro, ou tirando a ideia de capítulos, em quase todos os 150 salmos deste livro. Passando em frente, a nossa leitura bíblica em classe, que está no Salmo 150, verso 1 até o verso 6, apresentamos agora e lemos nesse instante. E assim diz para nós o texto: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Lembrando que a expressão contínua de Senhor, entendemos que esse Senhor é o nosso Deus, é aquele que é o Jeová ou o Iavé, conforme a pronúncia de alguns. Mas o importante é, o nome do nosso Deus é aquele que é. Quando ele disse, eu sou o que sou. Assim, continuando, e já passando no nosso sumário para o primeiro subtítulo, o chamado para louvar a Deus. Muito bem. No primeiro parágrafo desse primeiro subtítulo, chamado para louvar a Deus, consideremos alguns detalhes para nossa ciência. Com exceção dos Salmos 114, 115 e 116, todos os salmos desta categoria se iniciam com a expressão louvai ao Senhor, sendo que os de número 146 a 150 se iniciam ou se encerram com um chamado ao louvor. É um chamado que o salmista faz, tanto para si mesmo, louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor, é o verso 1 do Salmo 146, como ao seu povo, aos fiéis da congregação, ao dizer, louva, ó Jerusalém, ao Senhor, louva, ó Sião, ao teu Deus, verso 12 do Salmo 147, e ainda, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Versos 1 e 2 do Salmo 149. Aos seres que estão nos céus, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. É o verso 2 do Salmo 148. E aos que estão na terra, nas águas e no firmamento, até o sol, a lua e as estrelas, fenômenos atmosféricos e astronômicos, são convidados a louvar ao Senhor numa linguagem figurada, em que tudo aquilo que tem vida e movimento, ou que existe, tendo sido criado por Deus, é considerado capaz de louvar. Salmo 148, versos 7 a 13. E aqui observemos, mesmo sem haver som ou uma manifestação de uma inteligência ouvida, todo o nosso universo, na sua grandiosidade, na excelência e variedade que existe, está apresentando o poder de nosso Deus de criar todas essas excelências, olhando o mar, olhando também as serras, olhando as planícies, olhando os desertos, olhando a vegetação, as muitas espécies de vegetação, enfim, a grande variedade
que nós temos em tudo que Deus fez, ainda que não tenha vida, não possa se manifestar, contemplando isso, só tem uma coisa, é a expressão do poder, sabedoria, sim, grandiosidade do Deus que nós servimos, o Deus que nos criou e a nós deu entendimento. Mas, observe, sem haver palavras, a obra dele glorifica o seu feito. Tal qual alguém num edifício, vamos dizer assim, esplêndido, outras pessoas admirando a edificação vão dizer: quem foi o engenheiro? Quem foi o arquiteto? Quem foi o que fez e construiu essa maravilha? Só que nesse caso, autor e arquiteto, engenheiro e tudo mais é o nosso Deus. Assim até as obras inanimadas ou sem vida glorificam o nosso Deus. Mas continuemos ainda, indo para um outro parágrafo, quando se diz: louvar a Deus é, de fato, o dever de toda a criação, especialmente dos seres viventes e daqueles que têm plena consciência de quem é Deus. É um ato de devoção indispensável e para o qual devemos estar em todo o tempo, a vida toda, motivados e despertados, porque é algo bom e agradável. A expressão deste louvor não deve ser ambígua, nem casual, mas fervorosa e alegre. Os instrumentos, a música em todos os seus aspectos, servindo ao propósito de despertar e direcionar os corações de qualquer outro pensamento para o louvor, e não para a simples satisfação carnal proporcionada pela sonoridade. Sim. Então, observem que o importante é a mensagem, sim, que nos leva a levar o pensamento e expressar o reconhecimento daquele que operou grandes maravilhas em tudo que foi criado. Consideremos ainda que até a palavra em Romanos diz que a obra criada testifica do nosso Criador. Deus existe. Ele formou todas as coisas. Se o homem, nem olhando para si mesmo, entende que é uma obra criada, sim, alguém com inteligência lhe deu vida e também tantas capacitações, entretanto, a parte inanimada testifica de um Criador. Ou, digamos, nada pode existir de si mesmo, porque a tendência do que está parado é vir se corromper. Mas se existe uma organização, se existe um equilíbrio dentro dessa complexidade, é porque existe um ser inteligente que colocou, estabeleceu, definiu, registrou, coordena, controla e domina sobre tudo o existente. Será que o homem não pode perceber isso? Portanto, está escrito em Romanos: o homem é indesculpável por não servir a Deus ou reconhecê-lo como aquele que é soberano sobre tudo, porque é o Criador e o sustentador da vida do ser humano. Observe aqueles que nos acompanham, que nesse mesmo texto temos o Salmo 111, Salmo 146, Salmo 147, Salmo 150, em vários versos, ou o Salmo inteiro, que apresenta louvores a Deus, e que nós não vamos estar lendo tudo, mas colocamos aí em tela, para que depois possa ser como uma tarefa durante a semana, uma lição para meditar e ampliar esse nosso estudo e essa nossa consideração de que Deus deve ser louvado. Todos sintam-se motivados a isso como uma ação de graça, de reconhecimento do Deus que nos sustenta e sustenta tudo que nos envolve. Passando em frente, já entramos num segundo subtítulo. Deus deve ser louvado pelo que é e pelo que Ele faz. Assim, entrando já no primeiro parágrafo, e estando em tela
este nosso comentário que escrevemos, assim podemos estar lendo para entendimento maior e mais uma observação do que é o nosso pensamento. Ao convite para louvar ao Senhor, seguem-se as razões pelas quais Ele deve ser para sempre louvado. Razões estas que se referem tanto ao seu caráter e natureza gloriosa, como às obras de suas mãos que refletem suas virtudes, poder e glória. Primeiro, porque Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Salmo 118, no seu primeiro verso. O salmista provou esta benignidade e dela testificou: invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar santo. Salmo 118, o verso 5. Eu gostaria de ler de novo esse verso 5 de uma outra forma. Invoquei o Senhor Deus na angústia. O Senhor Deus me ouviu e me pôs em um lugar santo. Lembrando, sempre gosto de frisar, que essa palavra Senhor refere-se ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador, àquele que pode dizer: eu sou o que sou. Continuando dentro do nosso texto, tendo sido livrado dos seus inimigos e mesmo castigado, ainda foi poupado da morte. É, portanto, uma benignidade que se manifesta na forma de misericórdia e paciência, e pela qual o mínimo que aqueles que por ela são beneficiados devem fazer é louvar ao Criador. Deus deve ser louvado pela sua grandeza, poder, majestade, sabedoria, que o tornam incomparável a qualquer criatura e aos deuses ou ídolos das nações. E outros salmos e textos bíblicos são aí apresentados. Observe que não lemos alguns desses salmos e seus versos, deixando, como que temos falado anteriormente, como uma tarefa para aqueles que estão preparando a lição, meditarem, considerarem e fazerem novas seleções de versos para apresentar a uma classe durante uma aula. Ou então o estudioso poder refletir e melhor e mais amplamente ver quantas coisas estão escritas, sim, ali em Salmos, de louvor e a causa porque Deus deve ser louvado. Aqui já apresentamos misericórdia, paciência, quanta coisa, grandeza, poder, majestade, sabedoria, bondade, justiça, verdade, fidelidade, quantas coisas em Deus, pelo que Deus deve ser reconhecido e louvado como o excelente dentre todas as nações, ou como o Senhor Criador de todas as coisas. Sim, Deus deve ser sempre reconhecido. E é o que Deus sempre fala. Ele fez a nós. Ele pede, pelo menos reconheça que eu tive cuidado de fazer a vocês, de dar a vida, e nisso, sendo reconhecido, já estarei satisfeito. Por isso, por exemplo, em Apocalipse capítulo 14, quando vem as mensagens últimas do ser angelical para a humanidade, antes que venha o juízo de Deus, a primeira das mensagens é: reconheçam Deus, aquele que criou todas as coisas. Ele criou, Ele é o Senhor, Ele é a razão de existirmos, razão essa que deveríamos procurar. Por que Ele nos criou? O que Ele quer de nós? Não é isso que um artífice faz? Não faz algo para um objetivo? Muito mais Deus, que é cheio de sabedoria. Mas, como dizia, temos muitos salmos apontados como modelos, ou textos dos salmos, que depois leiam com calma. Você, professor, para ministrar a sua aula, ou você que nos acompanha para a sua ciência. Mas, continuando,
Ainda nesse mesmo parágrafo, desse subtítulo 2, Deus deve ser louvado pelo que Ele é e pelo que Ele faz, dentro do primeiro parágrafo mesmo, fazendo uma continuidade. Está escrito: as obras gloriosas de Deus, que o fazem digno do mais alto louvor, se manifestam, primeiramente, na criação dos céus e da terra, tudo trazido à existência pela sua palavra, pois mandou e logo foram criados. Salmo 148, o verso 5. Na manutenção e ordenação da natureza, no sustento de todos os seres viventes, Ele é o que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir erva sobre os montes. Salmo 147, nos seus versos 8 e 9, 14 até 18, ou teríamos outros salmos mais, falando de Deus provendo para os seres viventes a sua alimentação, de modo que a sua glória é manifesta nos céus e na terra. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, a sua glória sobre os céus. É o Salmo 113, nos versos 3 e 4. Ou seja, Deus é demasiadamente grande. É só considerar o universo que Ele fez, a sua extensão, a sua imensidão, a precisão de posição de todos os corpos celestes. Que maravilha! Que imagem gloriosa! Que panorama lindo! É para nós entendermos aquele que fez isso, o quão grande Ele é, ou qual é o seu poder, que nós não podemos nem medir, porque a sua obra criada ainda não conseguimos chegar a um fim. E a cada dia se acrescenta informações, extensões e inúmeros outros corpos celestes com atuações e características todas diferentes. Sim, Deus é um Deus de variedade. Mas continuemos ainda no segundo, vamos dizer assim, parágrafo desse subtítulo 2, Deus deve ser louvado pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Numa segunda parte do texto, a seguir, o salmista destaca as obras da providência especial de Deus em relação ao seu povo, ao qual demonstrou o seu poder e glória nas maravilhas realizadas ao longo da sua história. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Salmo 111, versos 6 a 8, 114, 1 a 8, especialmente nos livramentos das mãos de seus inimigos, ou na restauração de Israel, quando este se encontrava abatido. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração, liga-lhes as feridas. Salmo 47, verso 2 e 3, Salmo 111, verso 5, verso 9. Enfim, porque a sua sabedoria inescrutável opera maravilhosamente, confundindo os poderosos e exaltando aqueles que nele esperam e confiam. Salmo 113, versos 5 a 8, Salmo 118, 22 e 23, ainda que estamos apresentando e não lendo esses textos em seus salmos. Muito bem, observe como que Deus faz. Então aí vamos observando a criação de todas as coisas em Gênesis, a formação de uma nação apresentada em Êxodo, Deus destacando essa nação e dizendo que era sua, um modelo para falar como que Ele quer tratar todas as nações, se tão somente elas se fizerem, ou que venham se fazer seu povo. Deus vai ter cuidado especial, livrando do cativeiro, como livrou Israel do Egito, conduzindo-o longamente na trajetória de 40 anos no deserto, onde não houve falta de vestes, de sapato, de alimento, de água e de saúde também.
em todo o tempo, que eles mesmos nem perceberam. Foi preciso alguém chamar a atenção. Vejam que as nossas vestes não se deterioraram, nosso sapato não se gastou, não faltou alimento nem água em toda essa trajetória e nem tivemos problemas de varizes, vamos dizer assim, ou problemas nos pés na longa caminhada através de um deserto. Ou seja, porque ainda que deserto, a nuvem de Deus os protegia e também de noite trazia a claridade durante aquele tempo escuro. Ou seja, eles estavam sendo assistidos continuamente, segundo por segundo, em toda a trajetória de 40 anos no deserto. Esse é o Deus, sim, que é digno de louvor. Para aqueles que o conhecem, para aqueles que estão desfrutando dos seus benefícios. Continuando, vamos para o terceiro subtítulo, que é o louvor que inspira confiança. Louvor que inspira confiança, nós fazendo esse destaque entre os salmos de louvor na nossa lição número 5, no estudo do livro dos Salmos. E assim, vamos para a consideração que temos e que, digamos assim, na primeira parte desse parágrafo diz: consideremos também, no que diz respeito aos salmos de louvor, como há, ora direta, ora indiretamente, uma mensagem de exortação à confiança no Senhor, a partir do que Ele fez no passado, de que Ele continuará operando em favor dos que o temem. Todas as razões apresentadas pelo salmista para louvar o Senhor são eternas, isto é, sempre serão verdadeiras, de modo que o seu louvor permanece para sempre. Deste modo, celebrar as maravilhas que Deus operou no passado, também é uma forma de expressarmos nossa confiança em sua eterna bondade, misericórdia, poder, que certamente não faltarão e se tão somente lhe obedecermos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, o seu louvor permanece para sempre. Salmo 111, no verso 10, Salmo 146, também no verso 5. Observe quanta coisa que aqui temos e poderíamos estender como razões de nós louvarmos a Deus. Sim, tantas coisas Deus fez, e que é justamente cantando, relembrando isso, essa expressão do louvor, a nossa gratidão a Deus, é que em nós também vai se formando uma confiança em um Deus bom, um Deus misericordioso, que pela história também mostra que Ele não tem o culpado por inocente, mas disciplinando, castigando, ou numa expressão que usa-se na Bíblia, açoitando. Ele faz isso com amor para nos desviar de um caminho mau ou da sepultura. Sim, na sua correção, ainda que no momento dolorosa, Ele está tendo cuidado como um filho, ou seja, como um pai tratando o filho, para que não desvie do caminho que é da sabedoria e da correção. Assim nos trata Deus. Pelo que depois de uma aflição, vem a bonança. Aí consideramos, Deus estava operando em nós, sim, uma correção numa atitude errada, num pensamento errado, e etc. E depois pode-se louvar a Deus. Observem que, nesse subtítulo, nessa parte do parágrafo que nós estamos considerando, louvor que inspira confiança, temos o exemplo de Jó, um modelo de uma pessoa que andava corretamente e que Deus reconhecia o que ele fazia. E ele entendia que, sim, ele esforçava-se para fazer o que era certo, mas lhe sobreveio uma aflição enorme.
E na aflição ele ficou como que desnorteado, não compreendendo as coisas e querendo ao mesmo tempo entender como, andando corretamente, sou assim afligido. E pede, quero falar com este Deus, né? Tendo essa confiança de que na sua consciência não houve nenhuma transgressão voluntária para com Deus. E as coisas são narradas ali em Jó, ao ponto de que alguém sábio chama a atenção. Deus é muito grande para nós fazermos dele juízo em alguma coisa. Mas Deus é, sim, correto, justo, benigno. É nós que não entendemos o seu operar, o seu ato, que no momento parece muito sem entendimento para nós, incompreensível, inexplicável. E as coisas vão se desenrolando até que o próprio Deus, conforme ele pediu, e vem e fala com ele pessoalmente, trazendo, sim, ou pontuando a vida dele, o pensamento dele, a correção dele, até onde ele podia entender. Mas Deus é muito além disto. Pelo que ele, Jó, precisava ter esta experiência. E Deus fala, conversa, e Jó no fim entende. Falei demais, falei do que não entendia, mas agora tapo a minha boca, porque de fato Deus é excelente. Até no castigar, ou até no desamparar, Deus está com um propósito melhor para bem de cada um daqueles que nele confiam, daqueles que têm perseverado no caminho do bem. E Jó então entendeu tudo isso e pôde dizer, eu ouvia falar do Senhor, agora os meus olhos te contemplam. Ou seja, a operação de Deus nele, até no seu sofrimento, contribuiu para ele crescer em conhecimento de um Deus todo-poderoso, benigno, sábio, justo, pelo que também ele pôde desfrutar de todas as coisas de novo e em dobro do que tinha, sendo que antes já era considerado um homem riquíssimo no Oriente. Portanto, vamos ver, Deus é digno de ser louvado. E em tudo que ele faz, até que nos aflija, ele deve ser, vamos entender assim, como aquele em quem podemos confiar. Ao ponto daquele que chegou a dizer, ainda que Deus me mate, nele esperarei. Ou seja, qualquer coisa que me acontecer, para aqueles que nele creem, nele esperam e procuram ser fiéis, sim, Deus inspira confiança. E aquele que tem experiência pode passar por dificuldades enormes sem ser abalado. Assim, continuando nesse texto, no subtítulo 3, o louvor que inspira confiança, isto estudando o livro dos Salmos e considerando os salmos que são chamados dentro de uma classificação de salmos de louvor, segue o texto, está em tela. Deus deve ser louvado, porque como ama a verdade e a justiça, não negligenciará os oprimidos que nele esperam. Como muitas vezes faz os príncipes da terra com aqueles que neles confiam. Mas lhes fará justiça a seu tempo. Ao Salmo 146, no verso 3 a 9. Especialmente o povo eleito, sendo tão chegado e familiar com o Senhor, deve louvá-lo, pois mesmo estando por um pouco de tempo oprimidos pelas nações que não conhecem a Deus, haverão de triunfar sobre elas com júbilo e salvação. E outros salmos são indicados, como o Salmo 147, Salmo 148, Salmo 149, em diversos versos, e aqui alguns propósitos. Então observe bem tudo isso. E toda a história de Deus com o seu povo na face da terra mostra que sempre Deus foi paciente, Deus foi benigno, Deus foi abençoador. Mas o povo transgrediu,
o povo foi rebelde, mas Deus opera, sim, em uma correção, e que depois o povo se admira de ver que pecaram e falharam tão terrivelmente contra esse Deus, tão amoroso. E ele, na verdade, teve paciência, suportou tudo como o pai, às vezes, vamos dizer assim, suporta as rebeldias e incompreensões de seus filhos, mas opera para que tenham crescimento no entendimento e possam ver que o Pai Celeste, o Pai Todo-Poderoso, atuou, sim, em misericórdia para com eles, até no momento em que trazia o açoite sobre as suas vidas. E depois, na restauração, no arrependimento, no reconhecimento dos seus erros, na busca da misericórdia de Deus, nunca foram lançados fora. Todo aquele que busca o Senhor com sinceridade, Deus para esse se volta, sim, e Deus se volta para restaurar, para fortalecer, trazer vigor, ajudar na caminhada, trazer tempos melhores, pelo que, usando a palavra de Salomão, até mesmo no melhora dos tempos, temos que estar atento, porque poderão vir dias tribulosos à frente, mas como está no controle de Deus, vamos ter nele confiança. Pode vir a dificuldade, os ventos podem soprar, as águas do mar podem se levantar, como querendo submergir as nossas vidas. Entretanto, há um Deus que está mais alto do que as altas ondas do mar. Pronto, e virá o tempo do livramento. Não houve aquele que, confiando em Deus, esperando em Deus, clamando com sinceridade, buscando o socorro de Deus, que não tenha sido atendido. Ainda que, diz a Escritura, não no nosso tempo, mas no tempo que ele sabe que é o tempo correto, preciso dele interferir e vir operar em nosso favor, mostrar suas misericórdias, que até mesmo no tempo da aflição estava conosco, mas nós não vimos isso no amargor daquele momento da disciplina. É assim, quem entende isso passa a confiar mais em Deus e, conforme o nosso estudo, o salmista também traz a exortação: louvemos ao Senhor, proclamemos a sua benignidade, e agora usar uma outra palavra, Deus sempre foi fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Deus fez pactos com o povo, com a humanidade ou com alguém em particular. E ainda que um desse lado transgrediu contra Deus, foi infiel, Deus, entretanto, não se levou por isso, permaneceu fiel no pacto que ele fez com a gente. Ou seja, era para o pacto de muitos serem quebrados por o lado do ser humano e Deus também romper. Mas não, Deus ficou aguardando. E mais à frente, no nosso arrependimento, nosso reconhecimento, aí Deus estava ali outra vez, benigno, sim, misericordioso e sim, fiel para cumprir o pacto estabelecido. E aí, conforme esse subtítulo 3, o louvor inspira confiança. E isso nos cânticos desses 150 salmos. Porque, conforme dissemos no princípio, temos uma classificação de salmos que são de louvor, mas na verdade, todos os salmos, de alguma forma, são de louvor a Deus, publicação da sua justiça, da sua glória, da sua fidelidade, do seu poder, e etc, etc, etc. Isto posto, vamos estar procurando terminar a nossa lição, indo já para um texto final colocado para encerramento. E diz assim, e está em tela: o propósito do louvor a Deus não é agradar ao nosso gosto musical, muito menos exibir
nossos talentos vocais e artísticos para a música ou canto. É reconhecer com humildade e ao mesmo tempo com júbilo o ser maravilhoso e totalmente amável e desejável que é Deus para nós, que somos o seu povo e recebemos o privilégio de conhecê-lo pela sua graça. Um Deus todo-poderoso que nos criou, entretanto não nos trata como sendo um objeto de uma coleção. Não. Ele dá vida, a vida que é próprio dele, e nos faz aproximar dele e conhecê-lo e andar com ele para vir aprender e também adquirir as suas virtudes, ao ponto de que ele, Deus, e nós, obras de suas mãos, podemos depois ter um conceito diferente de um Deus que quer ser Pai e que espera de nós, obra das suas mãos, virmos a ser imitadores de Deus, aí sendo recebidos como filhos para uma vida eterna nos lugares celestiais. Tudo isto posto, vamos em frente então, lembrando que estamos nesse trimestre, primeiro trimestre do ano 2023, fazendo o estudo dos Salmos, 150 Salmos. E a lição presente é de número 5, trazendo dentro de uma classificação por nós colocada, ainda que possa haver outras classificações, os Salmos de louvor. E tendo apresentado o sumário, onde tivemos 3 subtítulos, o chamado para louvar a Deus, o segundo, Deus deve ser louvado pelo que é e pelo que ele faz, e terceiro subtítulo, louvor que inspira confiança. Isto posto, encerramos aqui a nossa lição número 5, lembrando que o nosso textuário é: louvai ao Senhor Deus, todas as nações. Repetindo, louvai ao Senhor Deus, louvai ao Senhor Criador, ao Deus Criador, todas as nações. Louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Salmo 117, os versos 1 e 2. Fica assim colocada esta lição, e com o nosso propósito de estarmos continuando em momentos seguintes, a minha pessoa mesmo, que nesse momento veio estar, vamos dizer assim, cooperando, tendo uma participação nas lições do trimestre, mas também o ministrador oficial sendo o pastor Denilson Lemes. Lembrando sempre, Deus é grande e misericordioso. Quem dera que todos nós pudéssemos entender a sua misericórdia e atentássemos para a veracidade de o quanto ele tem sido benigno para conosco, ao ponto de muitas vezes pelos profetas dizer que o seu pensamento a nosso respeito, de cada ser por ele criado, é para bem das nossas vidas. E se atentarmos a isso, a nossa história, o nosso ser, o nosso viver vai estar muito melhor. Passaremos essa jornada difícil na face da terra com confiança, com alegria, e sim, sempre na esperança e perspectiva de em algum momento sermos recolhidos para os lugares celestiais, onde ele, não mais um Deus todo-poderoso e criador, vai estar nos esperando, mas um Pai amado, sim, ansioso para poder abraçar o filho, um filho adulto, um filho amadurecido, um filho que agora sim tem qualidades, virtudes iguais àquele que é o seu Pai, ainda que sendo o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E assim, colocado e terminado, queremos louvar a Deus por tudo e agradecer a sua atenção nesses momentos.
Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.